Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muito a gente aí. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para estar notificando os nossos vídeos para vocês. Hoje estamos aqui com o Faroeste a brasileira, todos os créditos a eles e sem enrolações. Vamos ao vídeo. E determinou a suspensão dos atos. Maurício. Aê, não, era outra. Aê, suspensão dos atos do Maurício governo federal cochilada. e do Congresso Nacional sobre o IOF e convocou para 15 de julho uma audiência de conciliação entre os dois lados. Na decisão, Moraes falou em embate indesejável e deu um prazo de 5 dias para que o governo esclareça os motivos para ter defendido aumentar o IOF e as razões pelas quais o Congresso derrubou a alta do imposto. Vale destacar que ontem, União Brasil, Progressistas e Republicanos, partidos que juntos têm 5 ministérios no governo Lula e outras 5 siglas, protocolaram uma ação de constitucionalidade no STF para garantir a validade do decreto que suspendeu o aumento do IOF. A ação também foi assinada por PSD, Solidariedade, Avante, PRD e PSDB. Olha só. Então, a gente tem 2 cenários acontecendo, eu quis trazer para cá para a gente juntar e fazer o bem bolado. A gente tem Alexandre de Moraes no Gilmar Palusa, como o Pavinato muito bem trouxe todas as informações aqui para a gente, falando absurdos a respeito de rede social, falando que qual é a rede social que você quer para o seu filho. Ele fala, inclusive, que rádio e TVs foram regularizadas e que isso não fez com que tivesse censura no nosso país. Então, a gente vê que é uma falsa equivalência o que o ministro vem usando. Qual é a regulação que proíbe linha editorial de TVs, principalmente as TVs que recebem verba pública, né? Vale ressaltar que a gente tem aí as TVs que recebem verba pública, que funcionam praticamente como uma estatal, como uma assessoria de imprensa do governo. Mas ele faz essa falsa equivalência e, ao mesmo tempo, ele se comporta como dono do país, não é nem como imperador do país, porque o imperador do nosso país não tinha esse poder nas mãos que ele tem atualmente. Então, não é nem como imperador, mas como o dono do país, fazendo com que uma medida do Congresso que está certo. O Congresso ele funciona como o contrapeso ali, como a segurança, no sentido de segurar mesmo as ações do Executivo quando ultrapassam os limites. Mas isso ele acha que tem que ser suspenso e eles vão fazer uma reunião de conciliação. Então é esse o ministro que está lá fora do nosso país falando em democracia, falando em censura, que nada mais é do que censura, a tal da regulação, e ao mesmo tempo, na prática, Luiz Arthur Nogueira fechando o Congresso, tratando o Congresso e o Executivo como se fosse um casal brigando no divórcio. Então ele tem que sentar ali os dois, as 2 crianças, para fazer uma reunião de conciliação. Então, gente, você repara como ele se coloca acima dos demais poderes, não? É o Supremo acima, aí ele vai colocar de um lado o Executivo, do outro lado o Legislativo, para negociar, enquanto eu, que sou Deus, né, eu coordeno aqui, eu sou o grande juiz da nação, eu vou definir quem está certo, se é o lado A ou se é o lado B, né? Infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele insiste numa narrativa que nunca existiu, a narrativa da tentativa do golpe de 8 de janeiro. No Gilmar Palusa, o Pavinato mandou imagens para a gente, ele repetiu de novo aqueles vídeos do 8 de janeiro, repetiu que lá se comprovava que não havia apenas senhoras e velhinhas com bíblias na mão, que tinha um monte de baderneiro, de fato tinha. Apenas um monte de baderneiros que fizeram quebra-quebra. Agora, você intuir, você concluir que a partir dali havia uma grande articulação para um golpe, eu não sei de onde o ministro Alexandre de Moraes tira isso. Porque se for para a gente concluir que qualquer manifestação tem uma tentativa de golpe por trás, eu posso dizer então que ontem, quando a esquerda invadiu o Banco Itaú, havia uma tentativa de tomar o Banco Itaú, é isso? De entrar, invadir e liberar o dinheiro de todo mundo, das contas correntes, é isso que havia? Claro que não. Havia apenas o quê? Uma manifestação, uma baderna, um vandalismo, como houve em Brasília. Então, o ministro Alexandre de Moraes precisa entender que a narrativa dele não convence mais ninguém.
ninguém. E pior, ele faz piadinhas e fica até constrangedor, porque quase ninguém na plateia ri das piadas que ele faz. Então eu lamento profundamente, Geise, que neste momento o país esteja curvado ao Supremo Tribunal Federal, que os dois poderes, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo, se curvem ao Supremo Tribunal Federal, que os dois lados recorram ao Supremo, a esquerda e a direita recorrem ao Supremo para resolver um problema que deveria ser resolvido entre Executivo e Congresso Nacional. Eu não sei por que raios colocam o Supremo Tribunal Federal como o grande juiz das divergências políticas entre Congresso e Poder Executivo. Professor Suano, chama atenção justamente isso, né? Ele faz uma série de piadas, ele usou o PowerPoint e no PowerPoint dele ele colocou memes. Né? Como diz o Lula, Ele colocou o quê? Memes. Colocou memes. Ele achou que os memes fossem sérios, é o que me chama bastante atenção. O ministro não conseguir ter o mínimo de senso de humor ali. Não pode humor no Brasil mais. Não pode humor. Então ele colocou ali, usou. Mas, de novo, professor, Congresso pode fechar, o Congresso custa muito, eles estão tentando aumentar as cadeiras dentro do Congresso, não funciona, simplesmente não funciona. A gente tem esse centrão fisiológico que pagou, levou, o Senado está dormindo em berço esplêndido, a prerrogativa é do Senado. Olha os memes aí, tem uns que são inclusive ruins, mas esse daí, Alemão, tá com palavrão, hein? São 2 horas da tarde, Alemão. Mas eu posso dizer uma coisa, o pior, são 2 horas da tarde. O pior é o símbolo, né? Eu não sei. E para vocês verem o nível do ministro, tá? Esse com palavrão tava no PowerPoint do ministro. Para que a gente veja, por exemplo, o símbolo da suástica, ela é proibida de ser exibida no Brasil e ele vai exibir lá em Portugal como se fosse a coisa mais natural. Não, e sem mais empurrar Europa, nada. que perdeu Sem 80 o milhões de pessoas por culpa dessa eu não quero falar um palavrão, mas por culpa dessa imundície que foi esse regime desenvolvido na Alemanha. Tem um outro, Alemão, acho que não tem palavrão não, que também é... Que tal fazer um curso gratuito de ChatGPT e inteligência? O ponto é, professor, ele usou isso também no PowerPoint, está lá em Portugal se comportando realmente como dono do nosso país, né? Suspendeu aqui todas as ações do Congresso e foi para Portugal falar de democracia. Gente, são várias questões, é bem interessante. Primeiro, como eu tenho falado sempre aqui, o STF ele assumiu o papel de Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Ele acha que ele é a Comissão de Constituição e Justiça, por isso ele pode simplesmente vetar tudo aquilo que é a legislação que essa Comissão de Constituição e Justiça identifica como não sendo constitucional, no caso dele, não sendo adequado ou agradável para aquilo que eles determinam como sendo a legislação brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo, está cada vez mais claro que houve uma redução do legislativo a uma única função, que é a função de legislar. E ainda assim eles não fazem adequadamente. Mas o legislativo tem 2 funções muito claras, legislar e fiscalizar os atos do executivo. Essa é uma das razões pelas quais o PDL, que é o Projeto de Decreto Legislativo, ele existe para frear os abusos do executivo em atribuições que não são dele, são atribuições exclusivamente do legislativo ou quando não são constitucionais, que foi aquilo que foi identificado pelo Congresso, quando simplesmente diz existe um desvio de finalidade aí, porque como o Arthur espetacularmente demonstrou ontem, a função do IOF não é criar impostos, não é fazer arrecadação, é regular. É como se você estivesse dentro de um campo, você não cria novas regras, você apenas faz uma adaptação para que as regras sejam aplicadas em determinadas circunstâncias de acordo com o jogo, mas não é para criar uma outra coisa nem fazer arrecadação. Ou seja, ali é um desvio de finalidade. Aí nós temos um ponto que é o que mais me assusta. Eu não sou jurista, por isso a mim é dado o direito de, não apenas de errar, mas de poder questionar com base na minha ignorância para extinguir a minha ignorância. Se ele identificou para se apresentar e exigir uma conciliação entre os dois, se ele identificou que existe inconstitucionalidade por parte da ação do governo e que existe inconstitucionalidade ou questionamentos constitucionais, tanto de um caso quanto do outro, é muito estranho. Eu não sou jurista, mas é uma questão de lógica. A inconstitucionalidade do ato originário já não é suficiente para dizer que não existe necessidade de identificar a inconstitucionalidade do ato secundário, que é aquele que vem a reboque ou como resposta do primeiro. Então ele não teria que buscar a conciliação. O que ele teria que ter dito é, ou eu identifiquei,
que o presidente da República e o executivo atuaram além dos limites constitucionais. Por exemplo, eles fizeram com um desvio de finalidade. É possível identificar isso. Se ele já identificou, ele não tem por que estar dizendo que o projeto de decreto legislativo também foi inconstitucional, porque se sobrepôs ao executivo. Mesmo porque a função do legislativo é frear o executivo fazendo a sua fiscalização. Está nas atribuições do legislador. Ou seja, aí você olha e diz assim, peraí, eu não sou jurista, mas eu tive aula de lógica. E eu sei que todo o sistema do direito, ele trabalha com base na lógica também. Se ele já identificou o primeiro como inconstitucional, ele não precisa estar tratando do segundo, já anula todo o processo. Você não tem mais como refletir sobre isso. Aí ele mostra aquilo que o Toffoli falou. Somos o poder moderador. Ele olha para os dois e dá dias para que cada um se apresente nas suas justificativas e exige que ambos cheguem a uma conciliação. Mas que eu saiba, não é papel de ministro do Supremo ser juiz ou ser mediador de conciliação. A função do ministro do Supremo é dizer está certo ou está errado em termos constitucionais. Se for constitucional, continua. Se for inconstitucional, para essa porcaria e vai tornar constitucional dentro daquele que pode alterar a Constituição, que é o Legislativo. Aí ele simplesmente diz, nós somos o poder moderador. E o que mais me assusta, não é que me assusta, é que mais me deixa desconfortável, é o fato de cada vez mais eles atribuírem a si esse papel, porque eles consideram que eles estão retirando os símios da árvore e colocando no chão para adquirir um processo civilizatório. Eles são os civilizadores. Todos nós aqui estamos num patamar anterior ao Homo sapiens. Por isso eles podem civilizar, podem ir contra a Constituição, contra a lei, interpretar como eles querem, falar absurdos, ser ilógicos, porque o papel deles é civilizar. Tanto que, como ele falou ali, né? Afinal de contas, qual é a rede social que nós queremos? Nós quem, cara pálida? Ele não tem que querer rede social nenhuma. O que ele tem que querer é cumprir o seu papel como ministro do Supremo e calar a boca logo depois. Se manifestar única e exclusivamente nos autos, porque não é dado ao ministro do Supremo o direito de ficar atuando como se fosse um político numa palestra. Porque foi o que ele fez ali, foi política. Em síntese, esses são os elementos que, para mim, eu acho que mostram a situação de penúria que o Brasil está. Eu não sei quantas gerações nós vamos precisar para reconstruir isso. Mas, como é sempre citado pela Ana, para sair do inferno a gente tem que continuar andando. Gustavo Lopes, por gentileza, seu comentário a respeito dessa bagunça, para dizer o mínimo, que acontece no nosso país e com conexões em Portugal. Sim, porque a realidade paralela que eles vivem precisa, né, de uma certa distanciamento, assim, para poder... E nem lá, né? Nem lá tá funcionando, porque pelo visto ele também não agradou muito a audiência em Portugal. Mas eu achei interessante isso que o professor falou, porque dentro do direito, né, ou pelo menos dentro da doutrina do que se espera do direito, óbvio que está ilógico, mas dentro desse direito que eles criaram, dessa justiça nova, né, desse mundo paralelo, tá tudo certo. Para eles isso tá tudo bem, tá tudo lindo. E eu acho que essa notícia, essa pauta, ela é um resumo do que é o Brasil hoje, né? Ela é muito autoexplicativa, assim. A gente tá, acho que no auge desse período alexandrino, né, em que ele se coloca como um poder acima dos demais, né? Ele se coloca ali não como imperador, como tu disse, mas como o ditador, né? O cara que dita as regras. Daí vem o ditador, ele dita o que deve ser feito. Ele se coloca tanto acima do executivo quanto acima do legislativo. E usurpando essas prerrogativas e atribuindo a si, e não só ele, né, mas todos os ministros do Supremo, papel que não é deles, né? Eles não têm nada que se meter nisso, mas como eles vivem, né, nesse mundo, nesse período alexandrino em que tudo eles podem, eles vão até o limite. Eu só não sei qual vai ser esse limite, até onde o país aguenta isso tudo que eles têm feito. E aí acho que agora, tanto o executivo quanto o legislativo talvez tenha algo que muitas vezes nós já alertamos, olha, isso vai chegar em vocês também. Né? Porque pau que bate em Chico também bate em Francisco, né? Ou é o contrário, mas enfim, chegou. Então, eu acho que o Congresso, sobretudo do Executivo, não se espera nada, porque afinal de contas é um consórcio ali, eles atuam juntos, né? Aliás, quando a gente fala o sistema, quem é o sistema? É esse pessoalzinho que está em Portugal. Se querem saber quem é o sistema, os nomes e as caras, é só olhar a lista de quem está lá que vocês vão saber quem é o sistema. Agora, essa questão das redes sociais, porque aí, na final de contas é disso que se trata, né? Eles querem, vão para lá para poder fazer esse debate que aqui não conseguiram, ou pelo menos não conseguiram impor. Se trata de controle.
A palavra final é essa, né? Porque quando ele faz essa comparação que tu trouxe com rádios e TVs, ela realmente ela não cabe. Porque as redes sociais permitiram justamente quebrar esse monopólio que a mídia tinha. É isso que se trata. E esse monopólio era controlado pelas elites, sempre foi controlado pelas elites. Quando surgem as redes sociais, isso é quebrado. Todo mundo passa a ser um emissor. E isso incomoda, porque eles perdem o controle da narrativa. E é tudo que eles têm, né, professor? Tudo que eles têm hoje está baseado na ficção do 8 de janeiro. Então eles têm que insistir nisso e as redes sociais teimam em desmenti-los. Então, bom, o que a gente faz? A gente não consegue controlar. Então, a gente não consegue controlar o discurso, vamos controlar a fonte do discurso, vamos controlar as redes sociais. Disso que se trata. Isso aconteceu na União Soviética, isso aconteceu em Cuba, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu na Alemanha Oriental, da Stasi, e é o que está acontecendo aqui no Brasil. Aliás, a Stasi, toda vez que eu falo, eu me lembro. A Polícia Federal hoje, infelizmente, ou parte dela, está passando por um processo muito semelhante ao que era a Stasi na Alemanha Oriental. E quem é que estava lá no Gilmar Palusa? O diretor-geral da Polícia Federal. Fazendo o quê? Não faço a menor ideia, mas ele estava lá, inclusive fazendo, o Pavinato trouxe uma expressão ali que eu não sei repetir, mas essas festinhas paralelas, ele estava lá fazendo um tour de degustação num vinhedo lá com alguns jornalistas, com alguns empresários, muitos deles, inclusive, que a direita bate palma, então é importante as pessoas se darem conta, né? Então, resumindo, essa notícia, para mim, ela ilustra bem, né? Ela tem várias camadas, a gente pode passar o dia aqui discutindo ela, mas é isso, tudo se trata de controle. E é o que eles estão tentando fazer. Espero que o Congresso, né, se é que ainda temos um, consiga sair dessa enrascada. É interessante porque o André Rodrigues viajou também para Paris. Ele estava em Paris, ele sempre viaja bastante com o Lula, ele sempre está viajando bastante. Já deu diversas declarações, Ana Paula, a respeito da censura, se posicionando a favor da censura. E pegando um gancho aqui nessa fala do Gustavo em relação à imprensa, é o contrário. As pessoas que defendem liberdade defendem, inclusive, que não tenha concessão estatal. Isso é uma excrescência. É absurdo você ter uma concessão estatal, uma concessão para ter um canal de TV que acesse que dê acesso a todo o público, porque aí sim você tem a Secom patrocinando, já que a tua verba publicitária diminuiu por causa das redes sociais, porque anunciar na rede social é muito mais vantajoso do que anunciar na Globo, por exemplo. Então a tua verba publicitária cai, o governo entra com dinheiro ali em cima, tu molda a tua linha editorial para manipular os fatos. Linha editorial todo e qualquer jornal vai ter. Isso aí é a regra. Agora, uma coisa é você manipular os fatos, você manipular a verdade em prol de um governo, em prol de pessoas que estão no poder. Deixa eu só passar para a Ana Paula e a gente já volta. Eu sei que vai ser isso, não vou acabar esquecendo. Quando você fala de linha editorial, eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Não existe neutralidade, porque todo mundo adota uma perspectiva. Não existe. Se você não consegue ser neutro, você pode tentar ser imparcial. Mas mesmo no caso da imparcialidade, é possível que você acabe não sendo imparcial. Mesmo assim, você tem a obrigação de tentar ser isento. Mas se ainda assim você não tem condição de ser isento, porque você faz parte de alguma coisa, você tem o dever de ser honesto intelectualmente. É aí que está o problema. É a desonestidade intelectual desses que recebem e ficam manipulando os fatos. Ao invés de apresentar os fatos tais quais são, eles apresentam a versão que é necessária para justificar a ordem ou o grupo que está no poder. É isso. Exatamente isso, Ana Paula Geise, Rocha. tem uma pegadinha aí nessa fala do Alexandre de Moraes, quando ele compara as redes sociais com a televisão e o rádio, que sim, todos eles têm uma regulamentação própria das suas atividades e qualquer atividade no país tem uma regulamentação. Porque a televisão e o rádio, eles não são multados por não terem tirado do ar conteúdos que possivelmente sejam crimes pré-existentes, que agora é uma criação nova aí dentro do direito, esse conceito dos crimes pré-existentes. O que está acontecendo com as redes sociais? Eles estão colocando a responsabilidade sobre aquilo que um entrevistado, um apresentador fala durante um programa em cima das redes sociais. Se elas não tirarem do ar aquilo que pode vir a ser considerado como um crime, aí elas são multadas, e são multas milionárias que inviabilizam o negócio. E aí, por exemplo, se foi um conteúdo meu que foi retirado do ar porque a rede social pensou que talvez o Supremo em algum momento possa considerar que aquilo foi crime, eu é que tenho que ir à justiça
Fala pessoal, vou estar lendo para vocês aí uma notícia no final do vídeo. Conexão política, poder judicial, Moraes se impõe sobre executivo e legislativo e suspende autos relacionados ao IOF. Ministro dá 5 dias para o governo legislativo explicar em suas decisões. Sessões de conciliação será em 15 de julho. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta sexta-feira, dia 4, a suspensão dos decretos que elevaram o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, ao decreto legislativo que anulou o aumento. Ao mesmo tempo, fixou para 15 de junho uma audiência de conciliação entre representantes do governo federal e do Congresso Nacional, a fim de buscar um acordo sobre o tema. Na decisão, Moraes afirmou haver seria fundada a dúvida quando a finalidade do decreto presidencial que levou o imposto, bem como possível irregularidade no decreto legislativo aprovado por deputados e senadores. O ministro deu prazo de 5 dias para o executivo detalhar as razões do reajuste e para que o Congresso justifique a derrubada da medida. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Quem quiser estar indo mais a profundo ainda sobre as notícias que está tendo no nosso Brasil sobre política, no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Muito obrigado a todos e até a próxima.